morrer, virar estatística, virar linguiça, virar estampa de camiseta branca escrito luto, virar adubo, perecer, finar, bater as botas, virar estrelinha e entre outros. Você que tá assistindo e já acertou uma bola de basquete na cabeça de uma idosa, a fazendo cair completamente inconsciente no chão, e até hoje você não sabe se matou ou não aquela senhora, esse episódio é pra você. Bem-vindo à minha mente. Roda a vinheta. A morte, que é vista por muitos como uma caveira emo e do rock, sempre nos assombra com a ideia de que, em algum dia, a qualquer momento, podemos virar comida de minhoca. Eu quero fazer um exercício com você. Olha para suas mãos agora. Essas mãos um dia vão se desmanchar para encher a barriga de algumas gerações de famílias de larvinhas debaixo da terra. Se você não for cremado de graça com as queimadas, claro, né? Que, aliás, é um ótimo investimento para quem tem um idoso apodrecendo em casa e não tem dinheiro para cremação. É só tacar ele na Amazônia junto das onças. É só tacar ele na Amazônia. É só tacar ele na Amazônia junto das onças pintadas. É só tacar ele na Amazônia junto dos. É só tacar ele na. Porra! É só tacar ele na Amazônia junto das onças pintadas e lobos guará. Mas a gente interpreta a morte como se ela fosse o oposto da vida. A gente tá aqui vivo e em algum momento um motorista de van vai fazer uma aposta no celular enquanto dirige e no piscar de olhos você virou mais uma vítima das casas de aposta. Mas a morte e a vida não são inimigos literalmente mortais. Na verdade, são a mesma coisa, né? Não existe um momento que a partir daqui você morreu. A morte é um processo inerente de estar vivo. E olha que eu nem sei o que essa palavra significa. Nós somos como ondas. Nós gradativamente surgimos, gradativamente desenvolvemos uma consciência e gradativamente morremos também. Mesmo se um motorista de van te atropelar por causa de um big win. As ondas do mar são geradas por outras ondas do mar, mas cada onda é única e todas são água salgada. Bom, depois dessa frase que ficava adesivada na van do motorista, acho que a gente pode continuar. Todos nós acabamos nascendo com medo de morrer. Talvez como um instinto de sobrevivência mesmo, né? Que obviamente é muito útil pra gente ter um senso protetor de nós mesmos e não acabar atravessando a rua sem olhar pros dois lados e ser atropelado por um motorista de van. Tá, desculpa, é a última vez que eu faço piada sobre van, eu prometo. Mas também, só porque a gente tem esse instinto, não significa que a gente precisa viver em função dele e ter uma vida paranoica ao ponto de acabar morrendo pelo próprio medo da morte. Antes de morrer de fato. Mas quando a gente morre? Seria quando a sua consciência desaparece ou quando suas memórias desaparecem? Porque se for assim, uma pessoa com Alzheimer já morreu, né? Praticamente. Seria quando o nosso corpo é degradado por completo, né? Ou então quando as pessoas se esquecem da gente ou tudo o que a gente fez aqui na Terra some, se é que isso é possível de acontecer? Bom, talvez o erro não seja encontrar a resposta para essas perguntas, mas se limitar à palavra morte. Talvez não exista nenhuma distinção da vida ou da morte além do conceito que a gente cria sobre essas ideias. Eu não sei se deu para entender, mas acho melhor eu parar de tragar a verdinha. Mas o que a gente tem que procurar compreender é que a existência por natureza é finita e de nada adianta viver uma vida que foge da ideia da morte e finge ser imortal, porque independente se tu gosta ou não da ideia, um dia você vai virar um jarro muito feio na casa de alguém até seu neto deixar ele cair quebrando tudo no chão e o gato da sua filha urinar e defecar em cima após confundir você com uma caixa de areia. A morte não vem visitar a gente uma vez, ela tá do nosso lado o tempo todo, assim como a vida. A maioria das pessoas não consegue enxergar, mas quando a gente percebe a constante presença da morte, a gente pode acabar virando amigo dela, sabe? Eu tô falando de aceitar a morte e compreender a complexidade dela. É ela quem traz a maravilha da existência. Tudo isso um dia vai acabar e esse pensamento pode te trazer duas reações. Ou você tá tendo nesse exato momento uma crise existencial, aliás, me desculpa, ou você percebeu como os problemas da vida são leves e é inútil você se estressar com eles. Porque existe uma forma de viver a vida e resolver os problemas que são possíveis de resolver, né? Sem você quebrar toda a sua casa ou então sua ex destruir sua geladeira, arrancando as portas dela, te deixando sem comida fresca por 2 semanas até seu amigo te emprestar dinheiro pra você comprar um frigobar, que é um lixo porque não cabe 1 quilo de bife, 3 Skol e 2 cartelas de ovo caipira. Não comprem frigobar. Desculpa. Enfim, continuando. Se eu não fosse sozinho e triste e tivesse alguém pra perguntar se ela escolheria ser imortal, muito provavelmente essa pessoa responderia que sim. Mas, cara, a gente não percebe o quão horrível seria isso. Imagina ter que aguentar pra sempre os roqueiros. Nada contra os roqueiros, foi só uma piada, tá? Calma. Eu escuto rock, aliás. Mas falando sério, você ser imortal tira todo o sentido de existir. Mas a ideia de... Essa ideia de imortalidade e o desejo por ela, junto de sempre querer ser jovem ou bonito
mito, é um reflexo do nosso ego. A gente cria uma falsa identidade sobre quem nós somos, colocando rótulos em cima da gente. Você não é seu nome, você não é as roupas que você usa, nem o seu trabalho, nem as suas emoções ou os seus pensamentos, sua personalidade, nem o que tem na tua carteira. Eu não sei se você já percebeu, mas você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. E o ser humano ama tentar criar essa imagem própria como se fôssemos entidades que são imutáveis e imortais. Talvez essa seja mais uma tentativa nossa de encontrar alguma estabilidade ou uma falsa sensação de segurança na realidade, né, na vida. Mas não existe uma tesoura que te recorta do universo, não existe um eu que nunca muda. Nós mudamos a cada segundo, seja nossas células sendo renovadas, né, ou a forma como a gente interpreta a realidade. Porque até uma rocha em contato com a água se deforma e com o tempo ela, nas condições favoráveis, pode até desaparecer ou virar uma pedrinha de brita que foi usada para erguer a mansão do Gustavo Lima. É muito interessante como cada cultura enxerga a morte de diferentes formas, né? Principalmente os povos africanos que celebram quando alguém morre. E caso você esteja se perguntando, eu pesquisei e, pelo visto, o motivo deles celebrarem seria porque eles acreditam que quando alguém morre, ela se encontra com os seus ancestrais, né? Eu vejo que também muita gente sente essa vontade de querer ser lembrada por gerações, né? Por um lado, isso é um pensamento útil, né? Porque eu acho que isso seria uma motivação para essas pessoas se tornarem influentes e importantes para sua época, né? Mas acho que também isso venha de novo por esse apego à sua imagem ou reputação. Pelo menos acho que muita gente pensa dessa forma, não por um sentimento altruísta de ajudar a humanidade, mas pelo medo de ser esquecido. Mas todos nós um dia vamos ser esquecidos, seja porque todo mundo morreu ou só porque a vida seguiu seu rumo natural. Não existe um problema em pessoas serem esquecidas em algum momento. Acho que o mais importante seria passar para as próximas gerações os ensinamentos que essa pessoa deixou. Mas também não dá pra gente viver do passado, sabe? Uma hora isso vai andar e tá tudo bem, sabe? Não é algo que deve ser condenado, a gente tem que permanecer nessa prisão. Claro que do mesmo jeito a gente não pode esquecer da nossa cultura, das tradições e, enfim, né, dos ensinamentos, mas também a gente tem que achar o equilíbrio entre as duas coisas, né, o presente e o passado. Saber que a vida ela se renova, né, as pessoas morrem, mas também as pessoas, muita gente nasce também, né, e ter essa esperança de que as gerações futuras vão ser tão influentes e cada vez mais sábias, né, não o contrário, né, mas, enfim. Por isso eu acho que a gente precisa refletir e trabalhar sobre a ideia de que a gente vai morrer. A gente parte do princípio de uma ideia de que a morte deve ser ignorada porque ela nos faz sofrer, né? Ela nos traz sofrimento. Sem perceber que o que nos faz sofrer é justamente essa relação que a gente tem com a morte. Nós não somos tão grandes quanto a gente pensa. Nossas vidas não precisam ter esse peso, ou como muita gente chama, né, carregar essa cruz. E só para deixar claro, eu obviamente não tô dizendo aqui, ou incentivando alguma ideologia de que a vida não tem importância. Pelo contrário, eu tô dizendo como a vida é única e ela não tem continuação. Quando acabar, acabou. E isso que traz a beleza para ela. Por isso a gente tem que procurar uma vida boa. E eu não tô falando de ir atrás de carro, dinheiro ou aquelas roupas de marca toda rasgada e suja de lama que os caras vendem por $2.000 e tem maluco que compra. Eu tô eu tô falando de realmente compreender a fundo o que é ser vivo, ser humano, e encontrar a paz interior, que eu acho que esse é o objetivo final, enquanto vida, pelo menos, né? Já que isso vai depender das suas crenças. Bom, eu ainda não encontrei minha paz interior, mas eu espero que você possa encontrar a sua e tenha as condições para, né, ir atrás dela. Acho que a gente tem que dar mais valor. Quer dizer, acho não, obviamente, a gente tem que dar mais valor pra vida e perceber como ela é muito provavelmente rara e talvez nós sejamos a única forma de vida em todo o universo, cara. Você percebe o quão absurdo isso é? Talvez só nós, aqui na Terra, sejamos vivos e só nós humanos tenhamos a consciência disso. Então, a gente tem que dar valor à vida e perceber o quão sagrada ela é, não no sentido religioso, ou sei lá, nesse sentido literal mesmo, nesse sentido material, como a existência, como a consciência, ela é algo tão sagrado, tão importante, tão incrível, sabe? Então, a gente tem que dar valor pra vida e, por favor, não compra aquelas plantas de plástico que fica empoeirado, porque é muito feio, cara. Compra uma planta de verdade, rega ela e ainda vai purificar o seu ar, tá ligado? Mas não compra aquelas plantas de borracha de plástico, que é muito feio, cara. Aquelas folhas de pano. Bom, enfim. O que eu quero dizer é que você rejeitar essa natureza da realidade só vai te fazer sofrer, bem mais do que você já sofre com o medo de morrer fazendo cirurgia de fimose. Não que eu
Fiquei com medo. Enfim, a gente tem que entender que mesmo que o nosso corpo possa virar adubo pra uma árvore ou sei lá o quê, e a nossa consciência criar asinhas e ficar tocando harpa nas nuvens, todas as nossas ações escolhidas aqui na Terra vão interagir com tudo à nossa volta. E mesmo após a morte, a nossa marca vai continuar aqui. Por isso, assim, se a gente se dedicar para ajudar outras pessoas, elas podem dar continuação a essas ações benéficas e, desse jeito, continuar vivendo como ensinamento nessas pessoas. Bom, não sei se deu pra entender esse final, mas eu acho que eu fugi um pouco do tema do episódio, então acho que já tá bom de podcast por hoje. Talvez a consciência seja um dia perceber que a vida é apenas um fenômeno em formato de onda, que gera novas ondas que compõem o mesmo mar. Minha mente.